Mateus 14, a partir do verso 29, a palavra de Deus diz: Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Sabem, meus irmãos, esta passagem entre Jesus e os seus discípulos é, para mim, a mais rica no que se refere ao sobrenatural de Deus. Imagine um barco em um lago durante a noite. De repente, fortes ventos começam a soprar, fazendo com que as águas formem grandes ondas que venham a tirar ali a estabilidade do barco, causando medo em todos que naquele barco estão. Você fica então desesperado e começa a clamar a Deus por socorro, e de repente aparece, como se fora um fantasma, Jesus caminhando sobre as águas. Este era o cenário que a Bíblia relata. Porém, Pedro, ao ver que era Jesus, atendendo ao pedido de socorro, resolve testá-lo, dizendo: Se é o Senhor mesmo, diga para que eu vá ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus disse então: Venha. Mas o detalhe desta passagem é que Pedro anda apenas alguns passos e, quando percebe o vento forte e, consequentemente, o risco que estava correndo, começou a afundar. Então logo Jesus o advertiu, dizendo, como está no verso 31, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Sabe de uma coisa, meus irmãos, eu aprendo com esse texto que quando ouvimos a voz do Senhor, não devemos nos desviar com mais nada. Nada pode tirar a nossa atenção. Devemos olhar e seguir firmes e confiantes, olhando somente para Ele. Pedro desviou a sua atenção enquanto caminhava ao encontro de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, para as ondas. Saiu do foco, tirou a atenção daquilo que era o mais importante. Sabe, os problemas que você tem enfrentado, as tempestades e incertezas de sua vida, têm feito você clamar pelo socorro de Jesus? Então esteja alerta, porque ao menor sinal dele, creia, não tenha dúvidas, siga confiante com ele. Mas mesmo assim, se algo der errado e a sua fé ainda não for o bastante para viver o sobrenatural com Deus, não se preocupe, porque como está escrito, Ele não permite que afundemos também. A sua mão nos tira da aflição. A mão do Senhor Jesus nos socorre. Pode acreditar, Ele não te desampara. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Deus, pela Tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos anima, nos corrige, nos alegra, Pai. A Sua palavra nos exorta, a Sua palavra nos dá direção, nos traz ânimo, conforto. Pai, Te agradecemos não por aquilo que o Senhor pode fazer ou por aquilo que o Senhor já fez, nem por aquilo que o Senhor fará, Pai. Nós Te louvamos e Te exaltamos pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. O Senhor é o autor da vida. Nós Te amamos, Pai, porque o Senhor primeiro nos amou. O Senhor entregou o Seu Filho Jesus para morrer por nós e somos gratos a Ti, Pai, pela Tua graça e pelo Teu favor e pelo amor imerecido. Deus, eu quero colocar diante do Teu altar neste tempo vidas, Pai, que estão enfrentando tribulações, vidas, Pai, que estão enfrentando tempestades e que clamam, Pai, pela Tua intervenção, clamam pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, se for necessário andar sobre as águas, passar pelas tribulações, Pai, por cima, que nós possamos ter fé e ousadia, assim como Pedro teve quando começou a dar os primeiros passos sobre a água, mas que nós possamos, Pai, nos mantermos firmes na direção do Senhor, na Tua vontade, Pai, e na Tua palavra, que não nos desviemos, que nada desvie a nossa atenção, Pai, e que nós possamos enfrentar, Pai, com a Tua boa mão, toda e qualquer dificuldade
pela frente. Deus, eu declaro uma palavra de bênção sobre essas famílias, sobre estes lares, Pai, sobre homens e mulheres que clamam, Pai, pelo Teu favor neste tempo. E aqueles, Pai, que estão se sentindo agora como Pedro, sem fé e afundando, que possam entender, Pai, que a palavra de maneira muito clara coloca que Jesus, neste momento, estende as mãos e não permite, Pai, com que afundemos. Que essas vidas agora possam sentir a mão do Senhor Jesus, as tirando, Pai, do medo, as tirando, Pai, do fundo do poço, porque o Senhor é um Deus amoroso e que transforma, Pai, todo choro em riso, toda tristeza em alegria. O Senhor é especialista, Pai, em transformar tragédia em bênção. Eu creio nesta palavra, creio no Senhor, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia sobre a vida do Teu povo. Eu oro, Pai, agradecido no nome santo, poderoso e bendito do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus.